Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje vou demonstrar como você pode fazer essas flores utilizando ponto cheio, nó francês, ponto folha e ponto haste. Estou utilizando o tecido algodão cru, gramatura 10, que também é conhecida como gramatura média, agulha de mão ou costura número 5, 6 fios da linha em meada e eu dei um nozinho logo aqui na ponta para sustentar do lado avesso do tecido. E agora eu vou iniciar. Eu saio em qualquer uma das pétalas. Eu vou sair nessa aqui, bem aqui no cantinho. E vou entrar nessa outra extremidade. E já saio com a agulha novamente onde eu tinha entrado inicialmente. Deixo a agulha enfiada quase toda, ó, desta forma. E eu vou virar o bastidor para facilitar para mim. E vou dar a quantidade de voltas necessárias na agulha para que fique mais ou menos desse tamanho aqui, que a agulha pegou no tecido. Aqui foram 5 voltas e percebam que toda vez que eu dou uma volta, eu baixo a volta, a linha, para que elas fiquem bem unidas. Foram 6 voltas e eu acredito que essa quantidade já seja o suficiente para fazer esse primeiro ponto, que é o rococó. Então, agora, segura essas voltas aqui na agulha e puxa a linha para cima. Você pode sentir uma certa resistência, ó, por conta de serem muitas voltas em uma agulha, mas dá certo, gente. Puxa e vai ficando desse jeito. Parece que tá errado, mas não tá, tá bom? Você vai empurrar essas voltas para baixo, até fazer com que essa parte aqui da linha, ela suma, ela vá toda para baixo, pro avesso do tecido. Vai puxando de um lado aqui e o outro dedo vai puxando essas voltas da linha. Pronto, depois de puxar e ficar bem rente ao tecido, como está agora, você percebe que tem o ponto rococó, é esse aqui. E agora é só você entrar logo nessa parte com a agulha para finalizar o ponto. E aqui está o ponto rococó. Vamos lá, vou aproveitar que a linha terminou bem aqui, vou sair logo aqui abaixo. Virar o bastidor novamente. Sair nessa outra extremidade com a agulha. E volto pra cá de novo. E vou dar as voltas na agulha novamente, pra fazer outro rococó. E aqui está o outro rococó. Eles dois farão com que agora o nosso ponto cheio fique bem altinho, né? Um alto relevo bem gostoso de olhar. Então, o que que a gente faz? Aproveitando que eu tenho linha na agulha ainda, eu vou sair logo aqui no meio com a agulha. E lembrando uma coisa, o rococó, ele tem que ser preferencialmente da mesma cor que o ponto cheio que você vai fazer. Caso apareça alguma ponta ou outra, dá pra disfarçar porque é da mesma cor. Entro agora logo aqui abaixo, no meio também dessa pétala. Em seguida, eu já saio nessa extremidade, aqui acima. E vou para baixo. E faço a mesma coisa aqui desse outro lado. Pronto. Agora, eu vou sair preenchendo
esses dois espaços aqui laterais com um ponto cheio também, que nada mais é do que esses pontos retos, um do ladinho do outro, para ficar um ponto bem, uma pétala bem fechada. Essa lateral já foi feita. Agora vamos para essa outra parte, para também passar os pontos retos, ponto cheio, né? Se você sentir que essa parte da base, ela já tá muito... tem pouco espaço em relação a esse espaço aqui de cima, você pode fazer isso, ó. Você pode, em vez de entrar logo aqui, onde tem um riscado do lado da caneta, você pode entrar um pouquinho mais acima, que é para que os próximos pontos retos do ponto cheio fiquem bem acomodados. Pronto. E aqui nós temos a nossa primeira pétala. Vejam que a minha linha já tá perto de acabar. Para fazer outro rococó na próxima pétala, vai ficar muito curtinho de fazer com esse pedaço de linha. Então, eu vou demonstrar logo como você pode fazer o arremate aqui atrás. Eu sempre gosto de passar por baixo da linha mais próxima aqui. Eu vou pegar esse tanto de linha, já que eles estão bem juntos. E gosto de dar um nozinho no avesso, para realmente garantir, porque pode ser que você vá bordar em uma peça de roupa, algo que vai ser lavado, e dá mais firmeza pro ponto. Se você não quiser dar um nozinho, tudo bem, você pode fazer isso, ó. Se ainda tiver bastante linha, né, como é esse caso, ó, 2 vezes o tamanho da sua agulha, você vem aqui por baixo. Isso, de um lado, aí vai e retorna de novo, ó, por baixo dessas linhas. Faz de novo o movimento, para até você perceber que a linha tá bem presa por baixo desses pontos, né? Pronto, aqui já tá suficiente para mim. Só pegar a tesoura e cortar logo aqui. E aproveitando o vídeo, eu vou demonstrar como você pode fazer o ponto partido logo aqui nesse galho, para deixar o seu trabalho ainda mais bonito. Eu poderia utilizar o ponto haste, mas ele tá tão comum já, uso em tudo. Vou demonstrar algo um pouco mais diferente, que é o ponto partido ou fendido, como também é conhecido. Faço um primeiro ponto. Agora, eu saio mais à frente com a agulha, um pouco mais à frente, ó, pouca coisa, e retorno na metade desse primeiro ponto, bem no meio, ó. Eu tô trabalhando com os 6 fios da linha meada, então eu vou tentar fazer com que fique 3 de um lado e 3 do outro. É meio que no olhômetro mesmo. Pronto. Agora, novamente, vou mais à frente. E retorno na metade, assim, bem no meio desse ponto.
Fazer agora um ponto bem curtinho aqui, só para finalizar. E aproveitar essa linha que ainda tem bastante. E já vou sair bem na ponta da folha. Para fazer o ponto dela. Viro o bastidor para facilitar para mim. E vou fazer o ponto folha, que é essa coisa maravilhosa aqui, ó. Faço um primeiro ponto reto, logo no centro dessa folha, que a partir dela, ela nos serve como base. E vamos, a partir dela, fazendo os pontos laterais, ó. Saio com a agulha logo aqui do lado, um pouco mais baixo do que o primeiro ponto feito. Entro aqui abaixo desse ponto central. E agora eu vou para este outro lado. E voltei aqui pro meio de novo. Procure trabalhar com o bastidor, justamente para deixar o tecido já, ó, todo esticadinho, para facilitar para você. Agora eu vou para o outro lado para fazer o ponto e depois eu volto para esse lado direito. E fico nessa alternância, né? Fazer mais um ponto de cada lado. E aqui está o nosso ponto folha. Saio já com a agulha logo aqui, nesse cantinho, nessa ponta da folha, da próxima, e já faço a seguinte. E aqui estão os pontos folha e o ponto partido. Eu estou finalizando a última pétala com um ponto cheio por cima do ponto rococó. E se você quiser deixar as suas pétalas ainda mais fofinhas, você pode vir com esse lado aqui da agulha e, ó, passando por baixo aqui do ponto cheio, você meio que levanta mais, puxa pra cima essas pétalas, que aí elas vão ficar ainda um pouquinho mais altinhas, o relevo. E para finalizar esse bordado, logo aqui no centro eu vou utilizar o ponto nó francês, utilizando essa linha perlê, que é formada por um fio só, e vai dar esse efeito bem bonito, interessante para o bordado. E para fazer o nó francês, sair logo no meio desse círculo, seguro a linha, vou dar 3 voltas na agulha, que é o tamanho mais interessante para a gente fazer o nó francês. Agora eu vou direcionar a ponta desta agulha lá para o lado de onde ela tinha saído. Pronto. Enfio a agulha pela metade. E essa mão aqui esquerda, ela vai empurrar as voltas até para baixo, encostar no tecido. Venho aqui do lado avesso e puxo a agulha, pronto. Agora eu já posso soltar a linha aqui na frente e aqui está o nó francês, novamente. Pronto, e aqui nós temos o nó francês. Eu vou fazendo nós que preencham esse espaço aqui ao redor
desse nó central e depois eu vou fazendo outro círculo com nós franceses para preencher esta borda. E o bordado tá todo finalizado, olha só como ficou, gente. Que coisa mais linda, mais gostosa. Vou tentar filmar aqui o relevo que tá esse bordado, olha só isso. Que maravilhoso, né? Muito gostoso a textura. Então é isso, gente. Eu vou deixar logo aqui abaixo, aqui na descrição, o link de cada um desses tutoriais que eu tenho gravado. Nó francês, ponto partido, ponto folha e ponto cheio. Sendo que o tutorial de agora, né, esse de hoje, eu demonstrei como você elevar mais ainda o seu ponto cheio utilizando o ponto rococó. Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo final de semana, se hidratem e até a próxima sexta-feira.